Eu estou tentando gravar este vídeo. Estou rindo pra não chorar. Cada kkk é uma lágrima, né? Porque tem 2 gatos. Não, tem 3, mas um é um amor. É um anjo na terra, né? Um anjo. Mas são 2, tem um fogo no rabo que não me deixa ir em paz. Tá italiano, fogo no rabo. Entra e sai no quarto. E arranha a porta. E fiquei tão irritada que eu arranquei o cabelo. Enfim, vamos ver se agora o vídeo sai. Tudo bem, aqui é a Diana B do canal A Arte da Abundância. E nesse vídeo eu vou fazer um relato e se der algumas dicas, e também estou pedindo dicas para quem sabe como fazer isso, que é destralhar o computador ou o celular com uma de memória, coisa guardada. Então, eu vou fazer um relato simples, tá? De novo, não é bem nosso um tutorial, mas se alguma dica lhe servir, joia. Se alguém tiver dica, escreva no comentário, por favor, estou precisando. Bom, resumo da história. Quem chegou aqui de primeira vez, eu estou fazendo um diário de raiva, porque eu estou com psoríase na mão, e quando vocês vão ver que tem umas manchas vermelhas na minha cara. Então, isso aqui tem muito a ver com raiva, tem vídeos explicando a metafísica do emocional por trás da psoríase, né? No meu caso, é muita raiva acumulada, né? Mas o que foi útil a raiva foi porque nisso eu comecei, quer saber? Eu tenho muita raiva, minha lista é enorme, eu falei uma lista de 10, mas eu tenho uma lista número 5.364 itens, né? Lógico, né? Um dos itens é perfeccionismo. Então, me impedia de gravar os vídeos aqui. Por isso que até o canal ficou morto praticamente. Então, eu fiz o quê? Fiquei de saco cheio, tô fazendo FT, trabalhando tudo. Eu fui mexer no meu computador. E meu computador, ele estava há um tempinho, porque eu tô gravando no celular, tem edição pra ver se vai, assim, entendeu? Por isso que tá meio cagado, tem som no trânsito, gato enchendo o saco, aporreando, tô com os colhão cheio. Mas, enfim, o que foi bom nessa raiva? Me deu vontade de, quer saber? Eu vou pegar tudo que tá me impedindo, porque como eu tava com falta de memória no celular, eu não conseguia gravar mais e passar para o computador. Então eu tive que pegar o computador, limpar o celular, não era o suficiente, então eu tinha que limpar o computador. Resumo da história. Eu fui ter que mexer nas memórias antigas, né? Isso é bem irônico, né? Já que é terapia, né? Mexer nas memórias antigas. Isso também tem a ver com a raiva, tá, gente? Você tá tudo interligado. É estralhamento com terapia, assim, tudo bem. E eu comecei a abrir meus arquivos. E puta que pariu, quanta coisa véia. Caralho, mano. Eu achava que não, vai ser rápido. rápido meu cu, meu. Gente do céu. Fui lá, comecei a mexer, só os arquivos, eu só mexia numa pasta que era de vídeos, que eu ia por um dia, mas a minha cabeça não deixa. E eu fui, nossa, desafinada, terrível, né? E eu fui começar a limpar. Eu encontrei vídeo de 2013, que eu falei que um dia eu vou pôr, mas a porra do perfeccionismo me deixou? Nem fudendo. Então, e também o vídeo já tava muito cagado, tava com uma imagem parecida TechPix, sabe aquelas que parece que gravam numa lata de batata, assim, tava horrível. Lata de tomate. Então, comecei a limpar, falei assim, vai ser fácil, né? Aí, de repente, tinha um monte de arquivo separado de receitas, por exemplo, que a gente grava muita receita vegana, né? Tem até o nosso canal, Vida Cristal, quem puder, tá aqui em algum lado do card aqui. Né? Porque é bom, tem muita receita maravilhosa, a gente vai recolocar outros vídeos, tem que fazer. Mas, enfim, limpando tudo. Eu achei que vai ser rápido. Aí tinha a pasta de vídeo pra fazer, vídeo que já teve fusão, que juntei vários, fiz um aglomerado. Outros que eu já tinha postado, outros que faltava ver a receita, outros que faltava pedaço. Tá. Só que quando eu falei, nossa, passou não sei quantas horas, consegui limpar. Quando eu abri outra pasta, tinha a mesma porra das pastas inserida na outra. Parecia bonequinha russa. Parecia uma mariosca. Acho que é mariosca, né? Aí eu fui e limpei de novo. Agora vai. Você acredita que tinha mais 4, acho que tinha 3 ou 4 vezes a mesma porra? Eu falei, meu Deus, eu falei, eu arranquei o cabelo de ódio. Mas, tirando o ódio, né? Sabe aquele negócio que também... Porque eu já sabia que eu ia ficar com uma raiva depois de ficar limpando isso, porque o computador é uma coisa irritante. Não sei quanto a vocês, é uma coisa que me deixa louca, porque ele veio pra facilitar a nossa vida. Mas a coisa virtual, aí nisso eu vou chegar a coisa de limpeza, tá? Tudo que eu tô relatando tem a ver, tá? Calma, espero que fica que vai ter bolo, calma. Eu fui, aí eu comecei a notar. A minha raiva me impedia de fazer o trabalho.
Porque eu sabia que eu ia ficar irritada. Eu sabia que tem um momento que eu falava, ai, não, tem que mexer no computador, não. Aí vem a protelação, tentar evitar de eu ficar irritada. Não, tadinha, ai, não, se mexer nisso, não, vai ver vídeo de gato na internet, vai, sei lá, vai ficar vendo foto no Instagram até perder a visão, vai, é mais divertido, calma, né? Então eu fui, limpei depois de quase, gente, sem brincadeira, acho que foi quase um dia inteiro. Consegui limpar esta pasta, uma pasta, ainda falta um monte de foto, então eu já tô vou fazer uns FT pra poder tirar a raiva, porque eu já sei, o que negócio? O que é? É um saco? É. É necessário? Sim, profundamente. Aí nisso eu chego na terapia. O quanto de merda a gente tem guardado que a gente acha normal, sabe? Que a gente acha assim, ah, uma memória ruim. Tasca lá no arquivinho, esquece, coisa tal, deixa. Só que uma hora, tanto isso quanto o computador ou o celular, dá uns tilt. E a gente vai ter que mexer nessa merda. Quer queira ou quer não. Então, em vez de esperar explodir o computador ou ter uma dor de cabeça, de tanta raiva de ficar pensando, né? Ou ficar empurrando com a barriga, vamos observar essas memórias, né? O que eu notei em comum, tanto psicológico quanto coisa mental, ou coisa do computador. Quando a gente tem medo de ver o passado, ele vai acumulando, ele vai guardando, né? E a gente acha que ele vai atrapalhar um dia você, se você não mexe. 2. Tem coisa que a gente guarda sem necessidade nenhuma. Às vezes tem um apego afetivo ou tem uma nostalgia, que nostalgia é a arma perfeita pra te ficar preso num negócio, não mexe. Deixa, tá bom, status quo, fica nessa porra mesmo. Exemplo, foto, por exemplo. Tinha um monte de foto, que eu não mexi ainda. Foto de gato, por exemplo. Essa coisa gostosa. Essa coisa gostosa aqui não está afim agora. Por exemplo, né? Você pode me irritar, mas eu não posso te pegar no seu safado. Então, gatos. Eu tenho um monte de foto de gato. Uma hora eu vou ter que jogar alguns fora, vou ter que pôr no Instagram, vou ter que fazer alguma coisa com elas. Mas aí vem o apego afetivo. Porque eu tive uma outra gatinha, chamada Dot, que eu não tirei muita foto. Então eu fiquei com muito trauma depois, porque na época eu curtia ela, né? Vivia junto, dava carinho, coisa e tal. E eu tirava pouca foto. Eu não era muito instagramável, assim, na época. Ela morreu em 2019, então eu fiquei com tanto trauma que agora eu tiro foto. Se eles estão cagando, eu tiro foto. Se eles estão comendo, eu tiro foto. Então, ou seja, esse emocional que eu não vi, que era o trauma de perder um gato que eu não tirei foto, me fez ficar acumuladora, né, digital dos meus gatos. Então nisso eu falo, ok, então vamos separar, porque a foto que tá boa, porque tem umas fotos que estavam horríveis, gente, elas estavam totalmente desfocadas, não adiantava o que eu fazia. Então tá, vou tirar, vou deixar uma só que presta, sabe, selecionar, tirar, separar do joio, do trigo, né, a gente fala que é, como é que é, o joio do Chico, né, aqui em casa. Separei em partes, né, que vou separar mais. 4. Às vezes tem uma ideia boa, acho que tem uma ideia boa, mas ela não está sendo bem administrada, não está sendo bem avaliada, então a gente deixa lá, um dia vai ser útil. Aí eu tinha mais de... Gente, acho que foi com mais de... Eu joguei quase... Eu sozinha joguei uns 97 gigas de vídeo. Sim, 97 gigas. 97 gigas. Que eu achei, vai ser 40 no máximo. Então, apego emocional não ajuda. Ele vai guardar pra você um tempo, mas depois de uma hora você vai ter que jogar fora. 6. Eu não tô meio numa ordem, tá, gente? Como eu falei, eu não tô numa lista específica. Eu só tô contando o relato do que a minha terapia da raiva tá me mostrando, né? E a raiva, que nisso tudo, me ajudou muito a impulsionar eu fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou mexer essa porra, foda-se. Consegui limpar coisa que eu não... Nossa, sério, em 2013 tem coisa lá. E eu comecei e falei, nossa, olha, até foi rápido, assim. Quando você fica com o saco cheio, joia. E outra coisa também, isso já teve relato, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Quando tem uma coisa que eu não quero mexer, eu tenho uma capacidade de fazer o computador fuder e travar, que vocês não têm noção, gente. Porque coisa sensível acaba ficando. Ah, não acredito nisso. Foda-se. Entendeu? Você não acredita, tá, eu não tô querendo te forçar, tem mais o que fazer. Mas eu sei que quando eu tô, por exemplo, se eu tenho que mexer às vezes no banco, eu tô com medo de mexer no banco virtual, meu Deus, o aplicativo trava. Ele não abre. Ou ele fica justo quando eu vou pagar, aquele momento o Pigolder, sabe? Tipo, o Will lá do Ghost, que ela tá chorando quando vai dar o cheque, é basicamente isso. Meu aplicativo ele começa a travar, gente.
Quando eu for mexer, por exemplo, quando eu tava com medo de gravar, o meu webcam ele começava, ou a câmera começava a travar. Ele dava tilt. Ou de repente parece tudo quanto é coisa. Então, nisso que eu começo a vir a raiva, porque tem uma frustração por trás da raiva. Entendeu? Então eu comecei a ver de onde vem essa frustração. E uma das frustrações que eu tinha era exatamente, eu tenho que fazer esses projetos. Eu tenho que limpar. Não é que eu tenho que, não é obrigação, mas eu quero fazer isso. Sabe que você tem aquela sensação? Mas a minha cabeça, com tanto medo, com tanta coisa, porque, outra coisa, raiva sempre é uma coisa para encobrir o sentimento que 99% é medo, tá? Tem um medo por trás. Então, aquele negócio da criança interior, coisa e tal, depois eu explico melhor sem tanta romantização. Quanto mais eu comecei a notar que cada coisa que eu estava guardando significava, fica mais fácil de jogar fora. Parece meio da Marie Kondo, naquele negócio, você vai lá, pega o objeto, né? Só que é difícil você pegar com uma foto, eu vou ficar pegando a tela, obrigada, vou embora, né? Mas, então eu estou falando relato. Talvez esteja acontecendo com vocês, se alguém estiver fazendo a mesma linha de raciocínio que eu, tá seguindo essa linha de começar a mexer na raiva, lidar com isso. Observe sua raiva. Com certeza uma frustração por trás. Pergunta qual é a frustração. A minha frustração era ter que fazer esses trabalhos, ter que fazer essa limpeza, querer gravar esses vídeos. E essa protelação é uma forma de proteção, mas a minha raiva ficava lutando com a protelação. Então você fica irritado por tudo, porque tem uma coisa sua que você quer fazer, mas a protelação não deixa. Então você fica frustrado constantemente. Aí nisso começa a ficar com raiva, começa a mandar todo mundo na casa do caralho, começa a chutar as coisas, né? Computador, como é que é? O software que a gente xinga e o hardware que a gente chuta. Né? Então que negócio, eu quero trabalhar com coisa virtual? Quero. Eu gosto de viver no mundo virtual 24 horas com óculos da Google, ficar no mundo virtual do Facebook. Não, odeio. Eu acho uma bosta, nunca vou fazer isso. Eu tô tão frustrada, tipo, de viver no coisa, ainda mais inteligência artificial, que é outra coisa que eu vou ter que fazer, limpeza. Eu falei, gente, tá saindo uma raiva aqui, começa a limpar, de repente começa a vir outra. Porque eu falei, eu sou um ser movido de base de ódio e maquiagem. E batom, né? Então vocês terem que eu fico tão irritada com coisa virtual. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Acho que aqui embaixo, deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, tá vendo essa coisinha aqui? Marronzinha aqui? É uma máquina de escrever. Eu comprei uma máquina de escrever porque eu estou de saco cheio com coisa internet. Eu tô de saco cheio que nem... Eu não tenho mais impressora. Porque a impressora quebra. Eu sei que é uma máfia do caralho pra poder gastar dinheiro, tinta, que eles fazem de tudo pra cobrar uma tinta absurda pro negócio. Então, aquele negócio, se eu tiver que imprimir imagem, mando uma gráfica que ela é melhor, lá mais em conta. E se eu tiver que fazer texto, eu vou na máquina de escrever mesmo. Eu tô nesse ponto. Tô nesse ponto, entendeu? Vou virar Amish? Não. Mas, se eu puder, o máximo, que é uma das coisas também que me... Uma das coisas que me fazia protelar, que me dava raiva, aí a protelação me protegia, então eu ficava nesse relacionamento doente da frustração. É um ciclo, assim, é um trisal que eles falam, né? É, no meu caso, esse tem a ver com vocês, tá? Frustração, a protelação que tenta proteger e a raiva que fica assim, porque ambos ficam, um tentando segurar o outro, tenta proteger, coisa e tal. Aí vem a frustração, aí a raiva aparece, aí a protelação tenta segurar pra você não explodir. Então, é um lindo banana split de merda, entendeu? Emocional. Então, eu sei, não é bem um tutorial de como limpar o computador, mas talvez se você lidar emocionalmente com ele, entender que parte sua que você tá vendo aquela pasta aqui, depois eu mexo nisso, vamos ver vídeo de gatinho? Vamos, né? Observa isso. Vê o quanta coisa memória que tá guardada aí que você finge que não tem, mas depois de um tempo ela vai explodir na tua cara. Quer você queira que não, entendeu? É que nem uma panela de pressão. É melhor você já ver o pininho, tá ouvindo o chiadinho? Vai lá na panela de pressão, já desliga e observa ela. Que a panela de pressão quando você tá começando a ter aqueles momentinhos de raiva, entendeu? Começa a já tá querendo rosnar, querendo mandar os outros pra casa do caralho no trânsito. É quando tá pininho da panela de pressão mental tá ativando. Nesta hora você não tem que tampar a panela de pressão, você tem que ouvir o chiadinho. Desliga o fogo, observa o que está acontecendo. É muito mais fácil, entendeu? Novamente, você não vai deixar de ter raiva do dia pra noite. Eu vou até falar um negócio, uma tabela muito interessante de emocional para você compreender que você não vai sair da raiva por um ser de luz que onde pisa sai lótus, não vai, tá, gente? Mas se você sair da raiva, começa a ter um pouquinho mais de compreensão, já é jóia. Só você perceber que tem uma raiva já ajuda. Então, desculpa se o vídeo ficou confuso, mas é o que eu tô falando, relato do que tá acontecendo comigo. E se vocês também já perceberam isso,
tanto no computador, que vocês têm coisa, memória guardada, quanto aqui na cachola, que tem um monte de coisa guardada, né? Vamos conversar, entendeu? Eu falei, eu não tô querendo cagar regra, eu só tô relatando, como eu falei, uma pessoa raivosa, que tá tendo que analisar raivas acumuladas e como elas estão sendo úteis até para eu poder entender o que tá acontecendo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal e comentem. Também quero agradecer muito a todo mundo que tá entrando no canal, tem gente comentando, mas vamos conversar, porque é útil. Eu acho que é útil a gente entender, assumir que temos um sentimento não trabalhado. Entendeu? Eu acho que é útil pra todo mundo, né? Principalmente pra gente. É melhor a gente entender a gente do que explodir, né? Tanto pros outros quanto com a gente, né? Tá bom? Então até o próximo vídeo. Beijinho.